Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Fultman do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom gente, eu tô aqui novamente agora para vocês na horta vertical para continuação dos vídeos das espécies cultivadas, das dicas de cultivo geral sobre elas. Mas antes da gente continuar aqui, lembrando a vocês gente que aqui no canal, quem puder, quem quiser estar contribuindo aqui com qualquer quantia de doação, eu estarei agradecendo muito, e aqui estará aqui no cantinho para vocês o QR Code para vocês escanearem do Pix do canal Planta Sem Mistério, tá beleza gente? E também vai estar na descrição dos vídeos os dados para vocês estarem fazendo depósito ou transferência ou Pix também, quem assim o preferir, tá bom? Qualquer quantia gente, quem puder ajudar, quem quiser, beleza, quem não puder, não quiser, não tem problema também, gente. Continuarei ajudando do mesmo jeito todo mundo, sem distinção, tá ok? E claro que a ajuda de vocês é fundamental para continuar aqui a trazer materiais para vocês e tá trazendo novidades e cada vez mais dicas de cultivo, ensino, que o importante aqui é vocês terem sucesso em seus cultivos, gente. Esse é o objetivo maior do canal. Trazer informação de qualidade para vocês poderem usar nos seus cultivos e assim terem muito sucesso. E quem também, gente, não puder ajudar com valores, mas tiver material lá jogado, velho, vasos e outros materiais de cultivo, e quiserem, estão precisando se desfazer desse material, não sabem para quem doar, nada disso, eu aceito material também, tá beleza, gente? E nesse caso eu cubro o frete, ok? É só entrar em contato para a gente conversar. Bom, agora que eu já falei disso, vamos ao vídeo propriamente dito. Gente, vocês estão vendo aqui, eu estou diante da hortelã. Mas não só da hortelã, e também da outra menta. Olha como ela tá bonita aqui, gente. Olha que bacana, né? Pois bem, hoje vamos falar da hortelã, das mentas, gente. Por que eu falo das mentas? Porque menta é o gênero que engloba várias espécies e a hortelã, que é um tipo de menta, faz parte desse gênero. Ali nós temos outra menta, que é aquela mais acinzentadinha, que ela é mais forte, inclusive, do que a hortelã, é muito saborosa também. Mas o cultivo é semelhante, gente. Então, vocês estão vendo aqui, ela está bem bonita já. Depois de 2 meses daquele plantio, foi feito plantio de estaca, e elas agora já estão ficando bem encorpadas. Bom, vamos lá. O importante sobre a menta, gente, se a gente saber a característica marcante dessa planta aqui, é o seguinte. Essa é uma planta de hábito prostrado, rasteiro, né? E ela vai se espalhando, entocerando. O seu caule, que parte dele, ele cresce em pé e parte rastejante, por onde ele passa, ele vai enraizando, gente. Então, essa é uma característica marcante dessa planta. Então, ela no recipiente de cultivo, no canteiro, enfim, ela vai tomando conta de todo o recipiente. E com o tempo, fica só raiz da hortelã-menta. Beleza, gente? Então, essa é uma característica marcante dessa planta. É uma planta agressiva, ela tem um hábito rastejante e bem agressivo. Então, ela toma realmente conta, ela fecha o espaço. Por isso também, em cultivo, ela tem que ser cultivada sozinha. Não dá para misturar com outra planta, porque ela realmente é bem invasora mesmo. Ela toma conta do pedaço e não deixa mais ninguém chegar. Até o mato tem dificuldade de crescer perto dela, tá ok? Bom, essa é uma característica marcante dessa planta. Também, gente, ela é uma planta de ciclo que podemos considerar até perene, porque ela dura, ela tem uma validade indeterminada, ela não tem um período certo. Então sim, ela é uma erva perene, gente, ela pode durar anos e anos. Mas calma, a gente vai ver que ela tem alguns ciclos importantes que a gente precisa entender. Desse ciclo, gente, embora ela seja uma planta perene, por ela crescer de forma muito agressiva, ela passa por ciclos de vigor, ela fica bem vigorosa, bem bonita, como vocês estão vendo aqui,
e ciclos e fases em que ela está bem feia, magricela, com poucas folhas. Por que isso acontece, gente? Também. Primeiro, como eu falei, ela é muito agressiva, então ela toma conta rápido do espaço. Depois que isso acontece, muitas vezes acaba que o local fica muito apertado, fica sem espaço, tem mais raiz do que terra ou substrato, então ela não tem mais de onde tirar nutrientes. Então, acaba que ela começa a ficar definhando, ela vai definhando. Depois de um tempo, ela pode até recuperar um pouco o vigor, e aí depois definha de novo, e fica nisso, até chegar a um ponto que ela não mais consegue ficar forte, porque realmente o espaço acabou. Então, esse comportamento típico dela, gente, requer que a gente replante ela de tempos em tempos. Vamos falar daqui a pouco mais à frente sobre essa questão do replante, tá bom? Por hora, esse é o comportamento básico dessa planta perene, gente, tá bom? Ou seja, você vai tê-la por muito tempo na sua horta vertical. Agora vamos ao cultivo. Forma de plantar. Bom, vocês viram lá o preparo da terra, a questão de preparo da terra e tudo lá no vídeo do plantio. Vai estar linkado agora aqui para vocês. Vejam lá para vocês verem os detalhes que vocês perderam sobre o plantio. Aqui falando, né? Só que a gente pode plantá-la de algumas maneiras. As maneiras são semente, obviamente, você pode comprar semente de hortelã, sim, tem semente, você acha semente de hortelã e das outras mentas, nem sempre é fácil de achar, então essa não é a maneira mais usual, mas sim, é uma maneira de cultivar a hortelã-menta, através de semente também. Podemos através de mudas compradas, e essa sem dúvida é uma maneira muito utilizada, porque é fácil de achar muda de hortelã, gente, qualquer horto, qualquer floricultura costuma ter muda de hortelã, então é muito tranquilo, facinho, ela vai crescer rápido. E também, gente, podemos fazer mudas através de quê? Divisão da planta que a gente já tem, ou até estaquia sem raiz. Você pode usar parte da planta que tenha raiz ou que não tenha raiz, principalmente ramos fortes como esse daqui, dá para fazer a estaquia. E vocês viram no vídeo do plantio, quem não viu, veja lá, que eu usei um ramo bem mais fraco e mesmo assim ele pegou. Demorou um pouco no início, mas ele está aqui, ó. Olha como estão fortes as plantas. Tá ok? Então vocês viram lá que dá muito certo a estaquia também, porque é uma planta que pega muito fácil, então devido a isso, vocês podem comprar um molho de hortelã no mercado e fazer a estaquia dele. Você pode botar para enraizar na água, enraiza com muita tranquilidade, ou direto na terra também, gente. Lembrando que o interessante, se for botar para enraizar, deixe na sombra por uns 10 a 15 dias, até ela estar bem enraizada. Depois já pode começar indo para o sol. E esse é o próximo ponto, né, gente? Falamos das formas de plantio. Aqui, nas duas opções da menta e da hortelã, eu usei a estaquia, então deu certo, vocês podem ver aqui, ó, como tá bonita, olha como ela tá bonita. Agora, gente, falando em relação à luminosidade ambiente, bom, as hortelãs, as mentas, elas são plantas de sol pleno que têm uma tolerância a um pouco de sombra. Eu não digo que é uma planta de meia sombra, não, ela é uma planta de sol pleno, mas ela tolera um pouquinho de sombra. Então, se ela tiver umas 4 horas de sol e muita luz o dia inteiro, ela vai vegetar bem, tá bom? Por causa disso, na nossa horta vertical, ela não precisa ficar lá em cima. Não tem necessidade de ficar lá no topo. Ela pode ficar, como vocês podem ver, nos andares mais baixos. Até porque também ela é uma planta que requer mais umidade. Ela gosta de umidade, então ela pode ficar nos andares mais baixos da nossa horta. Tipo de recipiente também, gente. Recipiente pode ser de preferência os deitados, porque como ela é uma planta rasteira, prostrada, que espalha, os recipientes deitados são os mais eficientes para o seu cultivo, tá bom, gente? Então, os do tipo pet jardineira, vasos largos, são os que você vai ter melhor cultivo para suas hortelãs, sua menta. Beleza, gente?
Muito importante isso. Vamos voltar aqui para a hortelã. Espaçamento. Como ela é uma planta rasteira que ganha pouca altura, ela fica pouco alta, ela não chega nem a 30 centímetros direito de altura, porque ela logo pende para o chão e fica rastejando. Então, 1 palmo a 1 palmo e meio no máximo, não precisa mais que isso de distância de uma pet para outra, gente. Ó, que tem menos de 1 palmo e meio é o suficiente, não precisa mais, porque ela é rasteirinha, ela é baixinha, então não tem muito problema quanto a isso, tá bom? Que mais? Agora, em relação às questões de regas e adubações, gente. Regas da nossa hortelã na horta vertical. Ela é uma planta de umidade, então ela tem que estar sempre mantida úmida. A falta de água prejudica muito ela, pode inclusive até levar à morte com facilidade. Então, é uma planta que requer ficar sempre úmida, gente. Quando eu digo úmida, não é encharcada, ou seja, quando você rega ela até encharcar o seu substrato, a tua terra, a drenagem, que tem que ser muito boa, vejam aqui sobre drenagem para vocês saberem mais aqui também, vai estar agora aqui, ela tem que ser excelente, ou seja, encharcou a terra, virou aquela pocinha de água, ela tem que drenar rapidamente, mantendo a terra só úmida, de forma ideal para a sua hortelã-menta. Ela gosta muito e como ela tem um enraizamento agressivo, é fundamental, pois ela bebe bastante água, gente, tá ok? É uma planta bem beberrona. Então, pelo menos 1 vez por dia. Quando a muda está nova, pode ser até 2 vezes por dia, se o tempo estiver muito quente e muito seco. Se o tempo estiver mais fresco e mais úmido e tudo, 1 vez por dia, de preferência de manhã, é mais que o suficiente. Tá beleza, gente? Continuando. Em relação a clima, ela aceita praticamente todos os climas que a gente tem no país, então a planta muito tranquilinha, não tem muita restrição de clima para o seu cultivo, a qualquer época do ano a gente consegue cultivar, bem tranquilinha, ok? Continuando aqui, adubações. Como é uma planta que enraiza muito, é bem agressiva, gente, para a sua hortelã ficar grande, bonita, com bastante folha, a adubação orgânica é fundamental. Então, além daquela adubação pesada de plantio, com bastante adubação orgânica, que a gente tem que fazer, como vocês viram lá no vídeo do plantio, vejam lá, é fundamental também que a gente mantenha, principalmente uma adubação orgânica líquida, como está em PET aqui, recipiente pequeno, as adubações líquidas são mais interessantes. Que adubos são interessantes aqui? Chorume, por exemplo, chorume, a gente pode utilizar o bocache líquido na proporção de 1:10. Você pode aplicar ele semanalmente na sua hortelã, de preferência semanalmente, sempre. Pode ser semanalmente, como ela cresce muito rápido, mantenha semanalmente a aplicação do chorume ou do bocache líquido, aplicando na proporção de 1:10, gente, isso mesmo, 1:10, beleza? Também podem ser adubos desses minerais do tipo foliar, também podem ser aplicados. Pode ser no caso desses que tem a fórmula 30-10-10 ou 10-10-10 ou 20-20-20. Mas deem preferência para os orgânicos, tá beleza, gente? Mas esses também podem ser utilizados sem problema nenhum. Adubos de liberação lenta também podem ser utilizados, respeitando a dosagem e o tempo de aplicação de cada fabricante, que normalmente é de cada 3 meses. Funciona bem também para hortelã. Calciboro pode até fazer a complementação, mas não é tão necessário assim você estar fazendo a complementação de calciboro na sua hortelã. Se quiser fazer, faça. Se não quiser fazer, também não é tão necessário. A adubação orgânica já vai suprir esses elementos necessários para ela, tá beleza? E como é uma planta que não vai estar sempre florescendo, não é nem tão interessante assim, então normalmente não é tão importante essa complementação para elas, tá bom? Continuando aqui agora, pragas e doenças, gente. Bom, as hortelãs, né, podem apodrecer, no caso de encharcamento, pode ter podridões, pode ter mancha nas folhas por causa de fungos, mas isso normalmente só acontece se as condições de cultivo estiverem muito ruins, ou seja, sem drenagem adequada. Se a drenagem não estiver boa, principalmente
e a terra muito argilosa que estiver encharcando, a água não estiver saindo, não drenando. Aí pode dar problema. E a praga, mas se não tiver, dificilmente ela vai ter problema de doença. É uma planta muito rústica, que a gente não precisa estar pulverizando ela com nada, nem com calda bordaleza é necessário. E pragas, a praga que costuma mais atacar a nossa hortelã são de fato as moscas minadoras, a larva minadora, que deixa aquela mancha irregular, transparente na folha com um centro furado. Então aquilo normalmente é causado pela larva minadora. O controle deve ser, podemos estar utilizando, fazendo a catação das folhas e destruição, elas têm que ser destruídas, queimadas, jogadas num lixo, incineradas, enfim. Não deixar no local por conta da larva. E também preventivo com o óleo de nim, produto à base de óleo de nim, e o dimipel, que é o Bacillus thuringiensis, que é um lagarticida biológico que ajuda também no controle da larva minadora, tá bom? Porque a larvinha, o inseto adulto, a vir botar o seu ovo aqui, a larva começar a comer a folha, ele vai entrar em contato com essa bactéria que não faz mal para a gente, nem para animais, nem ao ambiente. E essa bactéria vai causar doença na larva, a matando. Então, o dimipel, junto com o óleo de nim, fazem uma boa prevenção para a larva minadora. Isso vale para o manjericão também. Tá beleza, gente? Agora, colheita e manutenção da nossa planta. Como ela é uma planta perene que vai durar muito tempo, uma maneira da gente estar mantendo a nossa hortelã forte é através da colheita. Exatamente, gente. A colheita é fundamental para aumentar a vida útil dessa planta. Sim, por quê? Quando a gente colhe, a gente faz a poda. Então, essa poda, você vai diminuir o tamanho da planta. Diminuindo o tamanho da planta, você vai revigorando ela, que a brotação nova vai vir bem forte. Você tira o excesso, porque se você não colhe, deixa ela crescendo livremente, sem utilizar, então ela vai ficando muito grande, muito cheia, os espaços que já não são grandes na pet vão acabando rapidamente, e aí ela começa a diminuir, ficar com aquelas folhas miúdas, começa a ficar feia, aquele monte de galho retorcido, fino e feio. Mas com as podas frequentes da colheita, você consegue manter ela mais vigorosa por mais tempo, tá bom? Então, colheita, como ela brota muito rápido, você consegue colher ela várias vezes ao longo do mês para utilizar. Isso mesmo, gente, várias vezes ao longo do mês. E sim, você pode, uma vez a planta bem estabelecida, você pode podar ela bem baixinha. Você pode vir com a tesourinha ou quebrar com o dedo aqui, cortar ela bem rente mesmo, bem baixinha, deixando mais as folhas da base, que ela vai vir rebrotando com tudo depois, gente, exatamente. E ela rebrota mesmo, vai vir bem forte, tá beleza? Inclusive você pode tirar as folhas dela, se ela estiver bem limpinha como aqui, sem defensivo, sem nada, você pode comer ela no local. E é muito saborosa, né? É uma delícia, é bem refrescante mesmo a folha do hortelã. Então, façam esse manejo, gente, de podas para a colheita com uma certa frequência para manter a sua planta forte e vigorosa, tá bom? Mas, mesmo depois de todos esses cuidados, chega uma hora que a planta realmente não tem mais para onde crescer e ela começa a ficar miúda, feia. Aí, quando isso começa a acontecer, gente, não tem jeito, tem que replantar. Esse replante tem um bichinho aqui. É uma mariposa, uma borboleta. Esse replante, gente, ele pode ser feito a cada 6 meses a 1 ano. Vai depender do vigor que está a sua planta. Se você está percebendo que já em 6 meses o seu hortelã já está perdendo muito vigor, está ficando muito magricelo, feio, pode ser interessante já fazer o replante. E aí, até fazer a substituição da terra, botar uma terra nova, sem raízes, que esteja mais limpinha, e tá plantando suas mudas de hortelã novamente. Você aproveita da mesma que você tem e faz as novas mudas e replanta, tá bom? Pode enraizar separadamente ou já enraizar direto, tá ok? Então, a cada 6 meses a 1 ano, faça o replante da sua hortelã. Você observe se ela tá ainda vigorosa com 6 meses, não replanta. Mas se ela já está ficando muito feia, é melhor mexer
em vez de deixar ela ficar feia demais, porque aí as mudas podem ficar muito fracas e ela demorar muito para recuperar, como foi o caso dessa daqui, que demorou 2 meses para ficar assim, ou então acabar nem recuperando e você ter que adquirir muda nova. Beleza, gente? Então fiquem atentos com isso. Com esses cuidados, a sua hortelã, você vai ter hortelã na sua horta vertical embelezando por muito tempo. A sua menta também, a sua outro tipo de menta, outros tipos, por muito tempo. Lembrando que essa também é uma planta bem interessante para os jardins sensoriais, para as hortas sensoriais também, principalmente para as pessoas deficientes. Então, assim como o orégano, o manjericão, a salsinha, o coentro, tá aqui uma planta muito aromática que fica muito interessante nos jardins, nas hortas sensoriais também. Beleza, gente? Era isso que eu tinha que falar sobre a hortelã-menta. Agora, espero que tenham gostado do vídeo. Se deem o joinha e se inscrevam no canal, ativando o sininho para receberem as atualizações, gente. No mais, um forte abraço a todos e agora eu fui. Tchau, tchau!